Olá, gente! Esse é mais um vídeo da Bíblia em 5 minutos e hoje nós estamos comemorando 100 vídeos postados no canal. Nosso assunto hoje é muito interessante, nem todos são filhos de Deus, e hoje, essa semana, a Globo trouxe uma discussão muito interessante sobre o final da novela que eu vou abordar dentro desse tema aqui. Na minha percepção, a Globo errou drasticamente ao colocar no final da novela uma moça, né, que tinha se transformado. Ela tinha assassinado 2 homens, e para quem não assistiu a novela, e no terceiro homem, né, que era o namorado, ela pegou um picador de gelo e tentou matá-lo também. Foi presa, era uma mulher muito ambiciosa, e lá na prisão ela se converte, né, através da Bíblia. Há uma grande conversão. Quando ela sai da prisão, ela se torna uma missionária, mas no último capítulo da novela, o rapaz pede ela em casamento e ela empurra ele a um penhasco, né, a uma ponte que está atrás deles, e mostra que tudo que ela se transformou foi em vão, né? Então, o que a Globo mostrou com tudo isso? Que não há salvação, né? Não há mudança na pessoa, por mais que a pessoa leia a Bíblia. Por um lado, eles têm razão em mostrar esse ponto, porque realmente tem pessoas que estão dentro da igreja e não são transformadas. E por outro lado, eles erraram também em não mostrar que existem pessoas, sim, que são transformadas. Bom, isso gera uma grande polêmica, mas o que eu quero abordar aqui é que nem todos são filhos de Deus, e isso nós vamos começar a ver no livro de João, né? Hoje nós vamos abordar o capítulo 1 e 2 de João, e nós vamos, a partir da luz da Bíblia, nós vamos ver se nós podemos ser chamados filhos de Deus ou não, tá? Bom, o tema principal do livro de João, né, é que ele apresenta como Jesus, o Filho de Deus, tá? João 14:9 diz: quem vê a mim, vê o Pai. Quem vê a mim, vê o Pai. Então, o próprio Jesus dizia isso: quem vê a mim, vê o Pai. Então, quando a gente olha para Jesus, nós também estamos olhando para Deus, né? Apocalipse 22:13 diz: eu sou o Alfa e o Ômega, o início e o fim. O Alfa e o Ômega são as duas são do alfabeto grego, né? A primeira e a última palavra do alfabeto grego. Então, Jesus é o início e o fim de tudo. De onde a gente tira isso? João capítulo 1, verso 1, ele já começa dizendo de onde Jesus veio, né? No princípio era o verbo. O que era o verbo? A palavra, Deus, a própria palavra, né? O princípio aqui se refere à criação, de Gênesis 1:1, porque Deus, na verdade, não tem princípio, né? Ele sempre foi, mas para dar um corte temporal, ele diz no princípio da criação, né? De onde viemos. Porque Deus não tem princípio. Logo, Jesus é o Logos eterno, Jesus é Deus, e isso é mostrado claramente aqui. Então, ele não deixou de ser Deus durante a encarnação. Então, do princípio até o fim, Jesus é Deus, né? Em Gênesis 1, o primeiro ato criativo de Deus foi produzir luz, né? A primeira coisa que ele diz: haja luz, tá? Então, João 1:4, ele diz o quê? Nele está a vida, e ele é a luz dos homens. E no versículo 5, e a luz resplandece nas trevas. Então, quando eu digo que a novela falhou em mostrar a mudança, né, da personagem Josiane, é porque quando a luz realmente de Deus, há uma transformação real, as trevas vão embora. Então, eles fizeram todo esse trabalho de mostrar uma transformação da moça e, no final, desfazem todo o trabalho da transformação. E isso é muito ruim, pernicioso para a fé, para o cristianismo, para o evangelho que a gente tem pregado, né? E eu queria ressaltar isso, que a força de Deus é real e ela transforma as pessoas, sim, tá? Então, João 1:11 diz também: veio para o que era seu e os seus não o receberam. João 1:12, ele diz: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, né?
a saber, aqueles que creram no seu nome. Então existe uma diferença. Todos somos criaturas de Deus. Mas diz no versículo 11, quando ele diz, veio para o que era seu, quem eram os seus? Os judeus, né? Porque ele era nascido como judeu, israelita. E os seus não receberam, os israelitas rejeitaram Jesus na época, né? Mas aí ele diz, verso 1 e 12, João 1, verso 12, quando ele diz, mas a todos quantos o receberam, aí vem judeus, gentios, todos, a humanidade toda. Só que para isso tem que ter um ato da sua vontade, dizendo, eu quero ser filho de Deus, né? E ele diz no versículo 1 e 13, ele reforça isso, verso 1 e 12, a todos quanto receberam deles o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber os que creem no seu nome. E no João 1 e 13 diz, os quais não nasceram do sangue, ou seja, não é um nascimento natural, né? Nós não somos filhos de Deus naturais, né? Mas ele vem totalmente de Deus, é isso que o verso 13 diz, né? É um ato divino. João 1,14, o verbo se fez carne e habitou entre nós. Então João diz com todas as letras, Jesus era Deus e ele habitou entre nós, né? Bom, e João 1,29 diz também, quando João vê Jesus, ele diz, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Por que o Cordeiro de Deus? Porque no Velho Testamento eles faziam sacrifícios em honra a Deus, né? Matavam um cordeiro, tiravam o sangue e sacrificavam aquilo ali para Deus. Quando Jesus aparece sem pecado na sua obra, João diz, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Só Jesus tinha esse poder de tirar o pecado do mundo. Mas como? Quando nós, pelo nosso ato de vontade, dissemos a Deus, eu quero ser filho de Deus. Então, nem todos são filhos de Deus, mas aqueles que querem ser filhos de Deus. E aí as trevas vão-se embora e você vai se tornar luz no meio das trevas, né? E para encerrar, eu quero reforçar o capítulo 2 aqui de João, que é onde fala do primeiro milagre, né? Quando eles estão nas bodas de Canaã e Maria, mãe de Jesus, diz para Jesus, não tem mais vinho, né? E Jesus diz, mulher, que tenho eu contigo? Muitas pessoas acham que Jesus foi desrespeitoso, né? Quando ele disse isso com Maria, mulher, que tenho eu contigo? Mas, é porque aqui tem o nome mulher, mas na transcrição original equivale ao nome de senhora. Senhora, respeitoso, né? Então, mulher significa senhora, que tenho eu contigo, né? E quando ele diz, aí Jesus responde também, não é chegada a minha hora, né? Quando Jesus diz isso, é porque aquele não era o momento do primeiro milagre. E Maria entende isso, né? O que Maria diz? Fazei tudo o que ele vos disser. Então, Maria aqui também se coloca na posição de filha de Deus. Por quê? Porque ela se submete à vontade de Deus, no caso, Jesus, naquela época, né? Jesus era Deus. Então, vocês entendem a simbologia disso quando Maria diz isso? Fazei tudo o que ele vos disser. Por isso que a nossa intercessão tem que ser de Jesus para Deus e não de Maria para Deus. É por isso que a gente não considera Maria intercessora, né? Porque ela mesma diz isso, fazei tudo o que ele vos disser, né? Maria se colocou na posição de submissão diante de Deus. E é essa posição que todos nós devemos ter. Respeito, né, às posições, mas João 1:2 traz essa reflexão. Nem todos são filhos de Deus? Não, nem todos são filhos de Deus. Quem são filhos de Deus? Aqueles que por um ato de vontade se colocam nessa posição, né? E onde há também uma transformação de vida, não apenas um ato da boca, né, de palavra, mas um ato de ação de transformação de vida. Que Deus te abençoe, que você tenha uma semana maravilhosa, que você deixe Deus agir na sua vida, mudando-a completamente.